Está no ar o podcast Caos Corporativo. E nesse mês de junho, com a temporada Orgulho LGBTQIAPN+, na carreira. No episódio de hoje, temos a honra de receber Ana Cecília Simões. Ana é diretora de Gestão de Talentos e Transformação Cultural na Vivo. Psicóloga, pós-graduada em administração e com mais de 21 anos de experiência em recursos humanos, Ana vem falar com a gente sobre os desafios da liderança para pessoas LGBTQIAPN+, em especial para mulheres lésbicas. Bem-vinda, Ana! E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann. Que dia incrível! Ana Cecília Simões, bem-vinda! Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ana. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom mesmo. Temos muito o que falar no episódio de hoje, hein? Então vamos. Roda a vinheta. Roda! Gente, a gente sabe que a vida é mais difícil para a mulher. É mais difícil, sim, inclusive no mundo corporativo. A estrada é mais longa, porque a gente é 52% da população, mas a gente é 25% nos cargos de gerente para cima. E se a gente falar de mulheres lésbicas, esse número é de 1%. Ana, como é que a gente muda esses números? Olha, Amanda, eu acho que tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. Não é uma única coisa. Então, falando especificamente de mulheres, quando você diz 52% da população, a gente é a maioria da população brasileira. Mas somos um grupo minorizado. Somos um grupo minorizado. Ou seja, a gente, apesar de representar o maior número, a gente não tem representatividade, a gente não consegue ter essa mesma quantidade de mulheres dentro das organizações. Então, eu acho que a gente tem desde ações num processo seletivo, que a gente já vê isso acontecendo em vagas afirmativas, vagas que são exclusivas para mulheres. A gente vê em algumas empresas um currículo cego. Então, eu não sei se é um homem ou uma mulher, e então eu não tenho nenhum tipo de viés no momento da escolha. A gente vê, inclusive, aplicativos agora que modificam a voz do candidato ou colocam alguma forma de também bloquear a fisionomia para não ter esse tipo de viés. E aí você vai ver que, com certeza, mulheres vão ter maiores oportunidades. No caso ainda de mulheres executivas ou no mercado de trabalho, lésbicas, eu tendo a dizer que o número ele é maior, mas talvez não seja tão exposto, as mulheres talvez não falem tanto que elas são casadas com uma outra mulher. Já tem a barreira do gênero. Eu vou falar mais disso. O que vai acontecer comigo? Então, a gente não sabe, tem empresas que não têm um ambiente propício para isso, então deixa eu só ser mulher, e esse pedaço aqui eu finjo, e levo minha vida fora da empresa, o que é horrível, o que é porque você convive na empresa com, sei lá, 80% do tempo, e aí você tem uma mentira, você finge algo que você não é, então será que você está trabalhando também no seu melhor potencial? Então, acho que tem algumas questões aí que a gente, até por viver num país mais machista, então deixa só o gênero primeiro. Que já é suficientemente crítico para não te colocar numa confortável. Então, vamos diminuir a possibilidade de gerar preconceito para tentar gerar condições para a gente conseguir prosperar de alguma forma. É isso, Você vive a interseccionalidade, Então, primeiro você é uma mulher e depois você é uma pessoa da sigla LGBTQIAPN+, Então, essa sobreposição, de maiorias minorizadas, acaba tornando tudo ainda mais complicado. Eu queria entender com você quais foram os percalços pelos quais você passou,
né? Por conta dessa orientação. E como é que você construiu essa trajetória, superando desafios para chegar a esse ponto, para chegar a esse dia aqui dando essa entrevista e abrindo portas para tantas outras mulheres lésbicas para que se encorajem também para se posicionar? Eu acho que no meu caso, eu acho que foi inconsciente. Hoje eu tenho a consciência que foi inconsciente. Eu decidi não falar. Então, eu decidi ser só mulher, só o gênero. E o ambiente de trabalho, eu não ia abrir essa questão, não ia comentar nada com ninguém. Eu acho que conforme você vai ficando madura, né, eu acho que eu fui trabalhando a minha carreira, a minha credibilidade. É quase como se eu tivesse colocado isso antes para me sentir confortável no ambiente que eu tô, de dizer, olha, sou casada com outra mulher. Tudo bem? Algum problema? Porque já estavam vendo a Ana como uma profissional. Com as suas entregas, né? Com os resultados que traz. Então, contanto que eu fui falar na Telefônica, quando, para minha equipe, né? Algumas pessoas já sabiam e tal, mas eu contar para todo mundo quando eu engravidei. Isso foi em 2021. Eu entrei na Vivo em 18 e fui falar em 2021. Porque, assim... como assim, Ana, você tá grávida, né? Como assim você pode ter um bebê? Né? As pessoas vão ter esse tipo de viés. Exato, então... Ou preconceito, melhor dizendo. Um preconceito. Então, eu acho que, apesar dos meus amigos, da minha vida particular, isso ser aberto, na minha vida profissional, eu decidi, e aí em 2021, 18 para 21, consciente, dizer, eu vou segurar isso aqui, deixa eu chegar nesta empresa, deixa eu mostrar o meu valor, e aí depois eu abro essa questão. E eu acho que a Vivo hoje, né, desde a jornada de 2018, que começou a jornada de diversidade, até hoje, assim, a gente tem um avanço enorme na empresa, enorme. Hoje, nós temos 9,8% dos nossos colaboradores se autodeclaram LGBTI+, mas por autodeclaração. Porque eu peço, se você tiver ok, pode dizer aqui que você é desse grupo. E aí as pessoas se sentem à vontade. A gente tinha, eu acho que em 2021, 2022, 5%. Então, quanto que a gente também foi evoluindo e dizendo que isso, né, trazendo letramento para as pessoas, dizendo que isso é mais uma questão, e isso não vai invalidar ninguém, ou isso não vai... não é um juízo de valor, não é... o cuidado com preconceito, vieses, e que o colaborador continua tendo. Então, acho que ter este ambiente também me ajudou a falar, então, gente, além de mulher, eu sou lésbica, né? Então... E acho que você está trazendo um ponto interessante, Ana, porque é o seguinte, a gente vê muita retórica no mercado de uma tentativa de encorajar as pessoas a se posicionarem, mas ao mesmo tempo não falar isso para os líderes, que eles são responsáveis por criar um ambiente seguro também para poder facilitar esse tipo de posicionamento, porque é muito fácil você querer encorajar as pessoas, um discurso de protagonismo, fale quem é a tua orientação, se posicione, mas tem um ambiente super machista, super transfóbico, homofóbico. Então, e a gente olha e fala assim, mas eu não vou conseguir. As pessoas, elas têm esse receio de serem julgadas, de serem maltratadas, de serem... Então, é algo que você entende que hoje... talvez seja ainda a maior parte do mercado. O mercado brasileiro corporativo, hoje ele está melhor proporcionando essa segurança, ou ainda a gente está caminhando de lado ainda? O que você acha? Assim, até falando pela própria experiência que eu tenho na Vivo, eu acho que sim. Eu acho que tem uma evolução, uma conscientização das pessoas. E aí, assim, é difícil você mudar crenças, né? Então... tem gente ainda que tem um pensamento super tradicional, né? Sim. Então, a gente vai trazendo um letramento, né? Para trazer um pouco mais de consciência, para trazer um pouco mais, especialmente nos grupos minorizados. Sim. A única coisa que a gente quer
É respeito. Só. Não É só precisa mais respeito, nada. né? Não tinha que ter nem lei para garantir isso, deveria ser uma coisa padrão. É respeito. Mas tem que colocar lei porque não tem o respeito. É Uhum. surreal isso, É. né? É impressionante. E eu acho que a gente vem evoluindo muito em criar um ambiente um pouco mais seguro para as pessoas contarem quem elas são. A gente tem casos lá na Vivo de transformações, né, de pessoas trans passando pelo seu processo de transformação na Vivo. E o quanto que a gente apoia, o quanto que a gente ajuda a equipe, né, e ajuda aquele colaborador que está naquele ambiente a fazer a sua transição, né, seja uma mulher trans, um homem trans. Então, É sensacional. Tem um apoio, aumento seguro. Sim. Ô, Sim. Ana, com certeza. Bom, você contou aí, né, que durante um período, conscientemente, você optou por não falar sobre o tema e hoje você acabou se tornando não só uma pessoa que fala sobre o tema, mas que trabalha ativamente, né, na defesa dos direitos dessas pessoas, desse grupo dentro da empresa onde você trabalha, né? Uhum. Então, você transformou um desafio numa missão? Acho que sim, porque... Foi sem querer querendo? Eu acho que levou. Acho que levou a isso. E quando eu fui promovida a diretora, eu falei, gente, acho que eu tenho um papel aqui muito importante de mostrar para o meu grupo, né, de LGBTI+, que sim, tem uma diretora que é lésbica, que é casada com a Fernanda, que tem a Cecília, e que tá aqui, e que tá entregando, e que tá, sabe, é comprometida, gosta do que faz, gosta da Vivo e tal. Então, você também vai poder, sabe, como se você mostrasse que é possível. E aí, com isso, então, há 1 ano e meio atrás, eu assumi a área de diversidade e assumi também ser sponsor do pilar Pride. Então, de poder representar para esse grupo uma posição importante na organização, que é ser uma diretora, né? E mostrar que tá tudo certo, né? Eu não sou... eu não me sinto mal avaliada ou malquista ou mal... Não. É normal. E como é que você promove ações, atividades que possam combater os preconceitos que eventualmente possam existir, né, dentro de uma empresa tão enorme, né, com os números tão grandes como a Vivo tem, né? São quantos funcionários? Por volta de 33, 34 É muita diretos, gente. né? 34 Muita mil gente. funcionários Mil diretos. funcionários. Então, você imagina o universo inteiro está ali. E, obviamente, como toda empresa, reflete uma sociedade. Infelizmente, uma sociedade ainda cheia de preconceitos. Como é que você busca promover o combate aos preconceitos dentro da Vivo? Tem sido uma jornada, Amanda, que nem eu falei. A gente começou em 2018 com um letramento importante da alta liderança no básico dos vieses inconscientes, né? Então, a gente sim tem vieses, a gente precisa só ter consciência deles, né? No momento de uma contratação, no momento de uma promoção, no momento de um desligamento, enfim. Então, a gente começou muito com o letramento e acho que a gente vem, ao longo do tempo, apostando no letramento até então. A gente vem com programas para trazer mulheres, por exemplo, mulheres, a gente chama um programa de mulheres de fibra, que é trazer mulheres para redes, para a área de engenharia de campo, né? Então, instaladoras e reparadoras, se vocês prestarem atenção na rua, pode ser que vocês encontrem uma mulher ali de uniforme. Então, a gente tem mais de 500 mulheres hoje trazendo o gênero para dentro de ambientes onde eram 100% masculinos, né? Então, trazendo essa consciência, e aí, como que o gestor recebe essa mulher, né? Como que ele trata essa mulher, como que ela também está dentro desse ambiente que é ainda é masculino. A gente tem as nossas vagas exclusivas, a gente tem programas específicos para mulheres, a gente tem a shortlist que tem que ter pelo menos uma mulher, né, ali naquele hall de candidatos. A gente tem metas, né? Então, eu tenho meta para mulheres diretivas, e isso impacta em bônus dos executivos. Eu tenho
metas com a ONU até 2035, de ter 45% das mulheres Em posto de liderança? Na Vivo. Na Vivo. E em posto de liderança, a gente está, acho que, com 40 ou 45. Aí Isso é super significativo. Sim. Hoje a gente tem quase 39% de mulheres em cargos de liderança, quase 34% de mulheres diretivas, 33% do nosso conselho. Então, assim, são ações que a gente inclui e tem que reter aquela mulher. Então, em desenvolvimento, eu também tenho ações específicas para mulheres, a gente tem programas específicos. A Espanha também tem um programa específico para desenvolvimento de mulheres. A gente tem patrocínios exclusivos para elas. Então, tem uma série de ações, né? A gente tem olhado para todo o ciclo dessa profissional. A gente tem o retorno a saída da maternidade, né, para a licença maternidade, a gente também cuida dessa mulher. Quando ela retorna, eu também tenho o programa para acompanhar o retorno dela para Vivo, eu tenho salas de aleitamento, eu tenho, né, como que eu suporto essa mulher para ela continuar aqui na Vivo. Agora, Ana, eu queria pegar um pouco da tua percepção de mercado. A gente está vivendo uma agenda. A Vivo é uma baita empresa gigantesca. E quando a gente olha determinadas empresas também gigantescas, tais quais a Vivo, existe uma agenda de anti-woke ou mesmo de diminuição das áreas de diversidade. E a Vivo, agora eu já não sei se essas empresas estão na contramão ou se é a Vivo que está na contramão dessas empresas que estão desacelerando, né, as ações. E acabando com... Você pega as Big Techs, por exemplo, um movimento super... que passa? Que tipo de explicação a gente hoje, no mundo que vem evoluindo, qual tipo de explicação justificaria a gente tirar o pé do acelerador desse sentido? Eu sei que não dá para você falar pelas outras, mas a Ana, como opinião pessoal, como cidadã do mundo globalizado, e tentando a gente sair fora desse conceito de, cara, mas essas pessoas estão ficando sem noção. Como é que se justifica isso? E se você tiver uma diretora de RH, tal qual você, numa dessas empresas, qual seria a mensagem? Essa é uma pergunta difícil. Difícil. Eu acho que a gente avançou muito, né, nessa pauta globalmente. Então, acho que tem aí as questões políticas, né, envolvidas nessa ação, partidárias, né? Enfim. O que é péssimo, né? Porque a gente não deveria misturar as coisas. Não mesmo. Não deveria, não tem nada a ver. Né? Então, vou trazer um exemplo aqui. A questão da Marina Silva. Quem se posicionou a favor da Marina Silva naquele episódio grotesco que aconteceu no Senado, na Câmara, foi taxado de esquerda. Se você foi a favor daquela mulher que sofreu aquela violência, você é de esquerda. Você de for um contra equívoco. De direita. E se você for contra, você é de direita. Então, assim, pelo amor de Deus. Não deveria ser uma bandeira partidária. A gente está falando de ética e de respeito. Ao ser humano antes de ser a mulher ou ao homem. Exato. Enfim, né? Mas, enfim. Só atravessei tua resposta. Assim, e pra gente, eu gosto muito... me identifico muito com o próprio posicionamento da Vivo. Pra gente, a diversidade é a estratégia de negócio. A gente quer a diversidade dentro da Vivo porque a gente reconhece a diversidade que acontece com, né, que são os nossos clientes. Então, a gente continua com tudo, não parou com nada, assinou todos os pactos que a gente já vem assinando, aumentou as nossas metas, né, segue aí com um aumento evolutivo das nossas metas ano após ano. Os nossos acordos e assinaturas de pacto com organismos internacionais, tudo. Isso, exato. Então, com a ONU. Então, não vamos entrar nessa onda deles. A gente não representa esse movimento. Que eu acredito que vai ser, inclusive, talvez seja uma onda, né? Ou recuo de uma onda e que deve parar e passar daqui a um tempo, mas
Porque não faz o menor sentido isso. Agora, a gente sabe, existem números que comprovam que quanto mais diversidade uma empresa possui, melhores são os seus resultados. Então, assim, a Vivo está sendo estratégica, né, ao se posicionar dessa forma. Uhum. O que você acha que leva uma empresa a não olhar para isso, já que existem dados que comprovam que as empresas crescem quando promovem a diversidade? Já que toda empresa deveria querer o crescimento. Amanda, eu acho que daí entram questões de crença, né? Crenças mais arraigadas ou posicionamentos que você não... É difícil você quebrar, né? Esses posicionamentos e é uma pena. Eu só posso dizer, eu como mulher... Só lamentamos, né? Agora, é uma pena. Agora, a gente sabe que a Vivo é um ótimo exemplo dentro de um universo que não representa esse tipo de postura. O que você diria para as mulheres lésbicas que estão hoje dentro das suas empresas, sofrendo sem poder dizer quem são, sem estarem num ambiente psicologicamente seguro, onde elas possam entregar seu potencial máximo, né? Por poderem revelar, enfim, o que é a sua vida pessoal, porque a gente sabe que isso traria, né, um espaço de maior potência na execução das atividades delas. Uhum. O que você diria para essas mulheres? Primeiro, acho que tem que ter um termômetro interno muito... Conversar, né, com você mesma para ver até onde você aguenta, né? Porque... Antes da gente contar para o mundo, né, antes da gente se posicionar, a gente tem uma briga interna, né? Eu daí falo por mim de se aceitar, de se reconhecer no meu tempo, ok, eu vou me posicionar nesta empresa porque eu acredito nesta empresa, que eu tenho espaço, que eu tenho um ambiente psicológico. Se não estiver aguentando... Talvez seja um momento de mudar de empresa, ir para um ambiente um pouco mais aberto a isso, porque o impacto emocional é muito grande. O custo emocional é muito grande de você querer se posicionar, né? Você querer contar e você não se sentir à vontade. Você não se sentir segura para fazer isso. Então, tem que ver aí seu termômetro, qual o melhor momento para fazer isso, se é nesta empresa que você está, e se você está disposta, ou se é hora de ir para outro lugar. Sim. Pegar esse gancho, Ana, você está falando da tua experiência pessoal, e quando a gente está falando de uma empresa, tem ecossistemas que as pessoas avaliam, né? Porque às vezes você tem uma empresa que é diversa, mas o líder não é direto. Uhum. Ou às vezes você tem um líder que é e que respeita e que dá essa segurança emocional, mas os funcionários não. Ou, às vezes, até você tem funcionários da tua equipe, mas não tem seus pares. É uma conta complicada, né? Para você chegar à conclusão que você está num ambiente seguro para ser quem você é, você tem que olhar tudo, né? Tem. Inclusive, se tem mais pessoas como você. Tem mais pessoas negras, mulheres, LGBTI+, pessoas com deficiência nessa empresa? Antes até, inclusive, de você entrar e aceitar uma proposta. Porque senão é muito difícil, Alberto. É muito difícil. Complicado. São muitas variáveis. Muitas. Assim, qual que é o treinamento? Como é que se fala de diversidade nesta empresa? A gente leva no comitê executivo todo mês as metas de diversidade. O comitê quer ver. Acredita genuinamente, Acredita. Né? A gente faz roadshows com VPs, diretores e gerentes sêniores, mostrando os indicadores. E pede o comprometimento deles nas vagas, na retenção dos profissionais, no desenvolvimento. Então, tem que analisar um pouco do contexto onde você está entrando também, para ver se aquela empresa, de fato, tem essa representatividade. Né? Ô, Ana, mas nem sempre a maior parte das pessoas consegue escolher tanto. Eu sei. O lugar onde estarão, né? Então, às vezes, você precisa estar num lugar porque você precisa daquele emprego. Né? E a gente sabe que, enquanto mulheres, a gente sofre o que a gente chama de machismo sutil, né? As microagressões do dia a dia, né? Então, a gente sabe que
a maior parte das lideranças é formada por homens brancos, héteros, cis. A gente sabe que existem as piadinhas feitas pelas costas. Uhum. A gente sabe que existem as invalidações das ideias das mulheres. A gente sabe que existe o interrupting, a gente sabe que existe... O mansplaining. A gente falou em um dos podcasts, não sei se vai ser mais para frente ou se já foi ao ar, enfim. Assistam a temporada completa para entender. O Alberto falou de tapa na bunda. Eu já levei tapa na bunda, né? Então, assim, a gente vem falando cada vez mais dessas coisas, mas... Hoje, tanto você quanto eu, nós estamos em lugares seguros para falar, nós estamos num momento de carreira que a gente já pode se posicionar, né? Você está num lugar e numa posição que pode, eu também estou. Mas o que você diria para as mulheres que estão sofrendo, especialmente as mulheres lésbicas, que sofrem com tudo isso, né? E sofrem caladas e que não podem sair do lugar onde estão. Eu entendi essa coisa de buscar um lugar mais seguro. Mas também não existe uma função, eu sei que é pesado, mas de abrir e de falar. Combater, talvez. Sim. Exatamente. Encontrando caminhos, dói, talvez que... Dói, né? Eu mesma já sofri por me posicionar contra... Não faça essa piada. Sim. Não aceito essa piada. E aí você é tida como a chata... Chegou a chata, a mimimi, a feminista, né? Então, como se feminismo fosse também um defeito, né? Feminismo é muito diferente de femismo, né? As feministas não querem nada além de equidade, né? Eu acho que tem algumas coisas, né? A gente precisa buscar quem são os nossos aliados também. Excelente. Então, na organização, vou dar um exemplo. Quando eu voltei de licença maternidade, eu busquei mulheres que estavam na mesma posição que eu e que também passaram pelo mesmo processo de voltar depois de 6 meses numa posição executiva, com uma criança pequena, não dormindo direito, né? Assim, com perda de memória, enfim. O que vocês fizeram? Como é que vocês me ajudam? 56% das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas. É complicado, é um momento muito complicado da volta da mulher, né? Tem muitas questões envolvidas ali, desde a culpa, né, que talvez fique mais encoberta ali, que não é tão visível, até de amamentação, que pode ser um pouco mais visível. Você tem um lado de impostora que também começa a bater. Você tem uma perda de memória, então você tem várias coisas. Busquem aliados, né? Quem são as pessoas que podem te defender numa reunião, que podem te ajudar se você não tem voz, ou acha que não tem voz, ou acha que não tem força? Será que não tem alguém na área que vai estar na mesma reunião que você e vai poder falar, um homem, inclusive? Sim. Falar, Alberto... Deixa a Amanda falar. Deixa a Amanda falar. Né? Para de fazer... Você tá cortando, você tá cortando. Ou, fulano, a ciclana acabou de falar exatamente o que você falou. Então... Você já fez isso? Já. A gente tem que pontuar na hora, inclusive, quando Faço acontece, direto. né? Ou não? Tem um livro que eu amo, de uma jornalista norte-americana, a Jessica Bennett, que se chama O Clube da Luta Feminista. E é bárbaro, eu vou até colocar aí a capa do livro para você ler. Esse livro é muito legal e ele é cheio de ilustrações. E ela fala justamente isso, ela coloca a situação. Então, se você estiver numa reunião em que uma mulher tiver a ideia interrompida... por favor, fale, alerta, faça a advertência na hora, exatamente. Você leu esse livro? Eu não li, ainda não li. Vou ler. Bárbaro, mas é isso. São técnicas, são táticas que a gente precisa usar, porque a gente precisa se defender. Eu faço, tem um par meu querido, tem um par que eu falo pra ele toda hora. Você acabou de cortar a fulana. Deixa ela terminar de falar. É verdade, desculpa. E ele não te chama de chata? Não. Ele até agradece, fala, é verdade. Porque às vezes é sem ver, né? Eu acho que pode ser automático, pode ser... E aí eu acho que você vai trazendo a consciência e chamando outros, se não outros aliados, ou outras pessoas que nem estão fazendo nada na reunião, falarem, nossa, deixa eu me ater a isso. E os canais de denúncia. Então, aí, sim, tem a denúncia...
é averiguado, é analisado e tomada a decisão. Se de fato você tem um assédio, sim, medidas são Tem tomadas. que tomar. Mas outro tema que você acabou falando, Ana, e eu puxei na memória, eu sempre escuto que mulheres, muitas vezes, numa situação mais vulnerável, como essas, né, que situações em que você volta de uma licença maternidade, não está, inclusive, ou mesmo de férias até, não precisa nem ser algo Uhum. tão longo. Algumas mulheres acabam também se posicionando e competindo com as outras, percebendo que elas estão numa situação vulnerável e existe até o processo de aproveitamento dessa situação vulnerável, de conseguir lograr uma determinada vantagem competitiva, aonde a mulher já percebe que a outra não está numa situação adequada e pode ser algo interessante até para a própria carreira de quem está nessa situação. As mulheres, Ai, Alberto, uma, elas uma foram pena isso. ensinadas a competir umas com as outras Hum. justamente para que a gente possa se enfraquecer diante do masculino. Desculpa, cortei. É, Como que a mas gente é Eu nem, quebra esse eu nem ciclo, né? gosto de falar desse tipo de coisa. Mas é verdade, não é? Não sei. Eu acho que o sistema gosta de colocar uma mulher contra a outra. Eu acho que não. Eu acho que todas as mulheres são batalhadoras, maravilhosas, estão Sim. na luta, estão sofrendo, Eu todas elas. concordo. Eu acho que tem um movimento de uma puxa a outra. Então, Muito quem mais subiu, forte. Muito mais forte. Quem subiu, puxa uma outra com você, Ótimo. né? Traz essa mulher para a oportunidade. Então, eu acho que a gente precisa... Mais dessa sororidade. Exato. É mais esse movimento que a Sim. gente precisa nas organizações e na vida, né? E eu acho que não tem que Isso. passar marca texto se tem uma ou outra que não se comporta Não bem. é algo... Assim como pode ser que tenha um ou outro homem que respeite a Isso, mulher. Eu acho que tem uma ou outra que não respeita também, mas daí a gente está falando de ser humano, não é de gênero, eu acho. Exato. Ana, queria puxar outro gancho de o que você entende que deveriam ser comportamentos essenciais para a gente tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo. Que coisas que não estão só na esfera do líder, mas Uhum. aquele colega que senta do lado. O que você acha que pode ser interessante para a gente tornar um ambiente mais seguro numa empresa? Alberto, eu acho que pequenas coisas Uhum. são simples. Sim. É chamar um amigo, sei lá, LGBTI+, para ir almoçar, né? Para fazer parte do grupo. Um líder Uhum. perguntar o que você acha desse tema? Quero escutar a sua opinião. Uhum. Então, inclui a pessoa, independente. Né? É um ser humano que está ali como qualquer outro, Uhum. com as suas crenças, com as suas dificuldades, e ele precisa sentir que ele faz parte daquele grupo. Né? Sim. Então, acho que são ações práticas de pertencimento. Simples, né? Simples. Escuta, o que você acha vamos disso? Vamos tomar um café? Nossa, vai ter um happy hour, vamos. Ou estamos discutindo um projeto, a pessoa está quieta, Uhum. né? Não está se expondo. Amanda, o que você acha? Eu queria ouvir tua opinião. E a pessoa se expõe, ela vai falar, opa, Estão me percebendo aqui, né? estão me considerando. Estão me considerando. E aí eu acho que a gente acaba trazendo esses profissionais, uma pessoa com deficiência, enfim. Ana, a gente percebe que a maior parte, né, a gente sabe, a maior parte da liderança, de novo, né, a gente tá lutando, tá melhorando esses números, mas a maior parte da liderança é formada por homens brancos, héteros, cis. E muitas vezes eles têm medo de lidar com o tema. Eu já ouvi isso, inclusive eu ouvi isso de uma mulher, de uma consultora de diversidade. E ela disse, olha, eu consigo falar, ter essa interlocução com essa liderança, porque eles consideram que eu não sou tão ativista. Porque eles têm medo. Então, você, por exemplo, já foi chamado para falar sobre questões relacionadas a mulheres. Diversidade. A diversidade. Mas aí ele oferece. Não, mas eu tenho uma mulher que fala sobre isso na empresa. Não, tem que ser um homem falando. Porque se for uma mulher falando, eles não vão ouvir. É muito comum isso. É muito comum, né? Porque eles não querem se expor na sua falta de letramento. Que, aliás, eu nem acho que deveríamos falar mais em letramento, a gente já deveria falar influência. Exato. Essa coisa do medo de perguntar, do medo de errar, que essas lideranças têm, isso precisa acabar, né? Agora, para isso a gente tem que ser menos brava?
Seria bom. Já me respondi, é isso? Pode ser um caminho também, né? Pode ser um caminho. A gente fez, há uns anos atrás, um programa de conversas. Então, a gente chamava 3 vice-presidentes e um grupo de mulheres para ter uma conversa X sobre qualquer assunto durante 1 hora e meia. E a gente rodou esse programa e depois a gente falou, mas tá faltando alguma coisa. Não dá pra gente falar dos dilemas da mulher ou dos grupos minorizados se a gente não envolve o inverso. Então, assim, o que a gente fez? A gente fez um programa e incluiu os homens para essa conversa. Lógico. Porque Vem nós, aqui, mulheres, deixa eu te- sabemos das nossas questões. Deixa Somos eu te homens que não sabem. contar. Sabe Claro. o que é isso, aquilo? É complicado. Então, não é fácil, não é mimimi. É que agora a gente tá tendo espaço para poder falar sobre isso. Vem discutir com a gente. Abre seu olho, né, a sua cabeça, para ter novas ideias, para ter novos pontos de vista. Sua visão de mundo vai mudar, né? Então, vem para cá. Vem com a gente. Isso é bom para todo mundo, né, Ana? Hoje a gente tá sendo, graças a Deus, começou a ser discutida uma licença de 30 dias para os homens, né, quando Também. tem um filho. Então, assim, já melhora. 30 dias não é suficiente para criar um vínculo, a gente sabe. Mas já é melhor do que 5 dias, que é uma loucura. Vou te falar. A Fernanda, quando a Cecília nasceu, ela teve 5 dias de licença. 5 dias de licença. 5 dias de licença. E qual que é o parâmetro legal para isso, neste caso específico? Me conta, de verdade eu não sei. Acho Não, que não deve tem. ter sido uma concessão Informal, por exemplo. Porque não existe legislação sobre isso, né? Não existe. Sobre- Então, sobre casais homoafetivos. não. Então, a mesma licença Que seria para o pai. para o pai foi oferecida para Fernanda. Como é que ela viu isso? Se indignou, Nossa, ela ela falou, ficou- bom, pelo menos me deram 5. Como é que foi a visão dela? Ela ficou muito brava. Assim, primeiro, os 5 dias para o pai ou para uma mãe É irrisório, né? não dá para nada, Eu né? Assim, imagino. por que o homem não pode ter a experiência de ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho? Por que ele não pode revezar isso com a mulher? A mulher fica os 6 meses fora. Então, acho que a discussão são dos 5 dias ainda, mas tem muitas empresas com 30, com 20 dias, e você discutir esse peso, né? Então, é o peso todo da mulher ou é o peso todo dividido? Posso ficar 3 meses, 3 meses? Como Ana, é que a nós gente... somos penalizadas. Com Né? esse Num tipo- momento, um dos momentos mais desejados para muitas de nós mulheres. Obviamente que muitas de nós mulheres não desejam ser mãe e tá ótimo, tá tudo bem também, mas as que desejam, as que sonham, é um dos momentos mais incríveis da nossa vida, que quando a gente confronta com a nossa vida profissional, a gente acaba sendo penalizada, porque muitas vezes esses 4 ou 6 meses são suficientes para um colega, para um par que está, né, no mesmo lugar da hierarquia, de repente, ele percorre um pouquinho mais de caminho. Quando a gente volta um pouquinho atrás. E a gente volta carregando uma madeira, carregando as fraldas da criança. É como se a gente levasse tudo aquilo para o trabalho. Tendo que sair mais cedo quando volta, porque não teve esse desmame de adaptabilidade. Em geral, a mãe deixa a criança com a mãe e fica dividindo o seu tempo e a sua atenção com isso. Não tem como competir. Acho que a gente precisa evoluir muito nesse tema. E acho que acho que é enquanto sociedade, né? Mas a gente tá criando, acho que homens diferentes, acho que cada vez mais vem sendo discutido, né, o combate à masculinidade tóxica. Exato. Acho que a gente vem falando cada vez mais dessa segunda jornada de trabalho, desse trabalho não remunerado, que é o trabalho de cuidados, que não é só com as crianças, é com os idosos, é com as pessoas com deficiência. A mulher trabalha em média 21 horas a mais do que os homens em trabalhos de cuidado. São trabalhos invisíveis, mas hoje até a legislação está avançando nesse sentido, né? De dar visibilidade a esse trabalho de cuidados, que é imposto para as mulheres desde crianças, né? A gente tem crianças, meninas que começam a trabalhar no cuidado da casa. Exato. Desde 8, 10 anos. E eu falo para as minhas amigas que são mães de meninos.
Ó, como é que você vai... Cuidado com a criação do seu filho. Uhum. Porque Cuidado. todo macho tóxico teve mãe. Cuidado, exato. Então, ela precisa cuidar. Precisa ensinar, né? Precisa. Tem que A gente ensinar. tem uma cultura depois do almoço de domingo, os meninos vão assistir jogo de futebol com os pais e as meninas vão ajudar a lavar a louça. É isso aí. Quem já não viveu isso? Por isso Você que já viveu isso? muitas viveu vezes. isso? Uhum. Muitas vezes. Eu vivi isso. Uhum. Eu acho que, pegando o teu gancho, Amanda, você falou, será que a gente tem que ser menos brava? Eu acho que todos nós temos que continuar sendo bravos em determinadas situações. Tem coisas que já não dá mais para tolerar. Eu também acho. E determinadas situações a gente tem que ser bravo mesmo. E em outras a gente tem que educar. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma visão positiva da vida, que determinadas situações as pessoas falam por ignorância, outras elas falam por má fé. Eu acho que a braveza é um instrumento eficaz dependendo da situação. A braveza nada mais é do que um posicionamento. É um posicionamento. Você está se posicionando, né? Isso precisa acontecer. A gente não pode mais. Eu fico pensando na minha filha. Ela tem 3 anos e meio. Poxa! Sabe o que eu quero? Ana, Que ela... você roubou minha última pergunta! E que bom! Sabe que isso! Que mundo você espera entregar para sua filha Cecília? Então, eu penso, eu quero que ela daqui, sei lá, 15, 20 anos, olhe para mim e fala, você foi responsável por uma área de diversidade? Uhum. Como assim? O que você fazia? Para quê? Por que existia isso? Por que existia isso? Para que isso seja um pouco mais, né, natural e que a gente conviva e que a gente tenha fluência em diversidade, que ela... Eu também me preocupo, ela tem 2 mães, né? Uhum. Que sociedade é essa? Né? Que vai existir quando ela tiver maior. Bom, Então... mas você sabe, com certeza, você e sua esposa estão preparadas. Você sabe que vão passar por questões, sim, né? Sim, sabemos. Ela já deve estar na escola, isso vai se intensificando, Amanda, a curiosidade dos amiguinhos, com certeza. das outras mães, dos pais. O dia dos pais, como é que vai ser? Não tem, é dia da família. Na Agora escola, já é então, dia da família. Aí eu acho que vem um pouco da... Qual que é a escola que a gente vai pôr a Cecília? Isso. Eu vou pôr a Cecília na escola que tem o dia da família. Na sala da Cecília tem uma aluna que também tem 2 mães. Olha que legal. Então, é esse ambiente que eu quero que minha filha conviva. Né? A gente precisa pensar também em quem não pode fazer essa escolha. Sim, com certeza. Né? Porque é uma dor. Eu sou mãe, porque eu sou viúva. Então, no Dia dos Pais, meus filhos hoje já são criados. Mas o que eu sofri no Dia dos Pais, porque eu ia na festa do Dia dos Pais. Eu ia, um monte de homem lá, e eu lá com meu filho. Eu tava lá, né? Então, tudo que é diferente promove uma dor. Mas eu acho que a gente tem que se fazer presente nos espaços até para que outras pessoas possam também se encorajar, né? Total. Eu acho que esse é um pouco da... você falou no começo da missão que eu tenho na cadeira que eu tô hoje, na empresa que eu tô hoje, na área que eu represento... para puxar, né? Puxa a fila, né? E dizer que isso é possível. Isso é possível. Só que é uma prova viva. E é isso um pouco que eu quero trazer para minha filha também, sabe? Que ela tenha orgulho da mãe dela, que ela veja o caminho que tanto eu quanto a Fernanda a gente perseguiu, o que a gente batalhou, e que o que existe, o que a gente pede é respeito, e o que mais existe entre nós é amor. Que incrível. É amor. Que coisa melhor. Então, a Cecília em casa tem muito amor. É tudo que o mundo precisa. É isso. É tudo que as empresas precisam. Obrigada, Ana. Obrigada. Que honra. Obrigado. Que honra. Que legal que te ter aula. aqui. Que aula. Obrigada. Muito Obrigada. legal. Obrigada. Parabéns, Ana, pela trajetória, pela força
e que a gente continue com mais Anas no mercado, se já tivesse só 10% dessa força, acho que a gente já teria um mundo melhor para Cecília. Amor e respeito, é isso que a gente quer. Obrigada. E com essa entrevista incrível, maravilhosa, a gente encerra essa temporada, que foi uma temporada cheia de informação e com muita emoção também. Mas não sem antes trazer minha equipe pra cá. Ei! Vem pra cá, Nélio Horta, Nélio, Gabriel Souza. Gabi. Eles estão sempre ali por trás das câmeras, mas são também o nosso orgulho aqui dentro da Escola do Caos, trazendo representatividade aqui pra gente. Excelente. E aí, o que acharam da nossa temporada? Maravilhoso. A gente chorou bastante. Muita emoção, muita emoção, muita emoção, muita emoção. Obrigada. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Tchau, até semana que vem. Beijo!